Por que tantas culturas antigas falam sobre gigantes? Os gregos falam sobre gigantes, os hebreus falam sobre gigantes, os nórdicos falam sobre gigantes. Mas por quê, né? Então, existem várias formas possíveis de tentar responder essa pergunta, e nesse vídeo a gente vai explorar uma dessas possibilidades, que é simplesmente a seguinte: é que, segundo os textos antigos, o que não faltavam eram evidências, sim, provas materiais de que seres gigantescos tinham realmente existido no passado. Inclusive, muitos textos falam que essas evidências ficavam publicamente expostas para quem quisesse ver e eram até cultuadas em templos, palácios e santuários. São incontáveis os relatos dessa natureza, principalmente nos textos gregos antigos, então a gente vai analisar aqui alguns deles para entender o que esses textos revelam sobre esse contexto antigo e o que pode estar por trás dessas evidências materiais de gigantes. Mas antes de começar, eu agradeço a Insider por apoiar o conteúdo aqui do canal. É sempre muito fácil recomendar a Insider aqui, né? Porque realmente é a única camiseta que eu uso desde que eu vesti a primeira. Ela é realmente muito confortável, leve, prática, não desbota, tem tecnologia anti-odor. Enfim, é realmente muito boa. Então eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você pode usar lá o cupom ESTRANHA para conseguir bastante desconto no site. Beleza? Então depois não se esqueça de dar uma passadinha lá. E, dito isso, vamos para o assunto do vídeo, que são os relatos antigos sobre gigantes. E a gente pode começar essa conversa por uma história que remonta à Guerra de Troia. Segundo essa história, em determinado momento da guerra, os gregos conseguiram capturar um sábio, profeta troiano, e forçaram esse sábio a fazer algumas revelações sobre como acabar com aquele confronto que já durava quase 10 anos. E o que o profeta disse foi que a cidade de Troia jamais cairia, a não ser que os gregos levassem um objeto bem específico junto com eles para o campo de batalha. E esse objeto era um osso, um osso de Pélope. Pélope, segundo os mitos, tinha sido um rei dos tempos antigos, neto de Zeus por parte de pai e neto de Atlas por parte de mãe. E, para quem não se lembra, Atlas é aquele titã de proporções gigantescas que foi condenado a carregar o peso do céu sobre os ombros. E o Pélope, fazendo jus a essa linhagem grandiosa, também era descrito como um homem muito maior do que o comum. E os seus ossos, consequentemente, também deveriam ser bem impressionantes e bem fáceis de diferenciar na comparação com ossos normais. Agora, o problema é por onde começar a procurar esses ossos, Então, por sorte, na verdade, isso não era problema nenhum, porque, segundo a tradição, os ossos de Pélope já tinham sido recuperados tempos antes e estavam expostos publicamente na cidade santuário de Olímpia, aquela mesma onde surgiram as Olimpíadas. A ossada completa do herói ficava guardada dentro de uma enorme caixa de bronze no templo de Ártemis, com a exceção de um osso específico, que era justamente o osso que os gregos precisavam levar para a guerra, que era a escápula de Pélope. Esse ficava exposto no seu próprio templo, também em Olímpia, e ele era especial porque, segundo as lendas antigas, o pai de Pélope tinha desmembrado seu filho quando criança e servido a carne para os deuses num banquete. Só que os deuses, percebendo que tipo de carne era aquela, rejeitaram o sacrifício e trouxeram o menino de volta à vida. O problema é que uma das deusas, a Deméter, já tinha comido um dos ombros do Pélope, então eles tiveram que substituir essa parte por uma peça de marfim. E era essa peça, então, que ficava exposta em Olímpia, e foi essa peça que os gregos supostamente teriam levado para Troia para finalmente vencer a guerra. Tá, mas beleza, E como que isso ajuda a gente a entender a crença antiga em gigantes? Então, é o seguinte, é que quando a gente considera o tamanho extraordinário da tal da escápula de Pélope e o local onde ela teria sido encontrada, a gente tem uma pista muito boa para entender o que realmente era esse objeto. Acontece que Olímpia fica num vale que acompanha o rio Alfeu, na parte oeste do Peloponeso, e essa é uma área de grande concentração de ossos de mamíferos do Pleistoceno, incluindo aí gigantescos mamutes. E um dos ossos mais duráveis, maiores e mais fáceis de identificar desses animais é justamente a escápula. E tem mais, ossos muito antigos, semi-fossilizados, têm uma propriedade interessante, que é que quando eles são polidos, eles ficam muito parecidos com marfim. Então é possível, e é o que a historiadora de Harvard, Adrienne Mayor, sugere no seu livro Os Primeiros Caçadores de Fósseis, que esse mito sobre a grande escápula de marfim tenha se desenvolvido a partir da descoberta de um osso de mamute, que foi compreendido como sendo algo sagrado
e foi relacionado especificamente a um herói local, o Pélope, e consequentemente passou a ser exposto como uma relíquia desse rei gigante lá nos santuários de Olímpia. E bom, sendo essa explicação correta ou não, o fato é que havia, sem dúvida alguma, um objeto na antiguidade que era cultuado como a escápula de Pélope. São inúmeros autores antigos que falam sobre ela, e até autoridades cristãs, como o bispo Clemente de Alexandria, no 2º século depois de Cristo, menciona essa escápula, ainda que, claro, no caso dele, ele mencione isso em tom de condenação, falando contra o culto desse objeto. Mas, como eu já antecipei, esse não é nem de longe o único caso que a gente encontra de registro de ossadas gigantes na Grécia Antiga. Outra história, talvez mais interessante ainda, é a do caixão de Orestes. De acordo com Heródoto, que é um historiador grego do 5º século a.C., os espartanos também tiveram que recuperar ossos enormes para vencer uma guerra. Nesse caso, eles estavam lutando contra os Tegeatas, da região da Arcádia, e o que os antigos relatos dizem é que o oráculo de Delfos, que era um local de revelação ali de Apolo, teria revelado a eles que a única forma de vencer a guerra era levando Orestes de volta para Esparta. Orestes é um herói da Guerra de Troia que já tinha morrido há muitos séculos, então o que deveria ser levado para Esparta, na verdade, eram os seus ossos, que os espartanos prontamente começaram a procurar. O problema é que, diferente da escápula de Pélope, os ossos de Orestes não estavam expostos em lugar nenhum. A suspeita é que eles estivessem enterrados em algum lugar, mas ninguém sabia onde. Quer dizer, ninguém sabia até um cavaleiro espartano chamado Licas receber uma pista promissora. Licas tinha ouvido de um ferreiro de Tégia, que é a cidade dos Tegeatas, contra os quais os espartanos estavam lutando, que ele, o ferreiro, estava cavando um poço na sua propriedade quando a pá dele bateu num caixão estranhamente grande, de mais de 3 metros de comprimento. Num primeiro momento, o ferreiro duvidou que aquilo podia realmente conter uma pessoa daquele tamanho. Aparentemente ele não dava muito crédito para a ideia muito difundida na época de que nos tempos antigos as pessoas eram maiores do que no presente, mas isso mudou rapidinho quando ele abriu o caixão e confirmou que o corpo lá dentro realmente fazia jus ao tamanho do objeto que o continha. E aí, talvez um pouco assustado, ele fechou o caixão novamente e cobriu tudo com terra. Bom, e ao ouvir essa história, o Licas, o cavaleiro espartano, não teve a menor dúvida. Esses, com certeza, eram os ossos de Orestes que os espartanos estavam procurando com tanto afinco. Tudo que ele precisava fazer agora era, de alguma forma, ir até a propriedade desse ferreiro e buscar os restos do herói. E para isso, então, ele se disfarçou, foi escondido até o ponto onde o caixão tinha sido encontrado, desenterrou o caixão e levou para Esparta. Lá, os ossos do gigante foram sepultados com todas as honras, e depois disso, os espartanos não só conseguiram finalmente vencer os Tegeatas, como também dominaram toda a região ali do Peloponeso. Bom, pelo menos é isso que dizem os relatos. Agora, supondo que essa história tem realmente algum lastro na realidade, que ela está conectada de alguma coisa que de fato aconteceu historicamente, factualmente, o que será que os espartanos realmente desenterraram lá na cidade de Tégia? Então, Tégia, adivinhe só, é outra região muito importante paleontologicamente falando. Ela fica numa bacia lacustre, repleta de ossos de mamute e de outros grandes mamíferos da Era do Gelo, muito semelhantes, inclusive, aos encontrados em Olímpia. Então, não é difícil imaginar um cenário razoável que daria alguma credibilidade, pelo menos, a essa história, que poderia ser o seguinte: talvez alguns ossos de mamute tenham sido encontrados em Tégia, bem antes do conflito com Esparta, e aí as pessoas que encontraram esses ossos chegaram à conclusão de que eles pertenciam a algum herói gigante do passado e colocaram os ossos num caixão e fizeram um sepultamento com todas as honras esperadas, talvez por medo de terem perturbado o descanso do herói, ou talvez na expectativa de atrair algum favor divino para aquela região, ou talvez por devoção desinteressada mesmo, vai saber. Mas seja como for, o caixão teria ficado por lá, debaixo da terra, até ser encontrado por outra pessoa tempos depois, que poderia ser realmente um ferreiro cavando um poço, por exemplo, como diz o relato de Heródoto. E aí, finalmente, a notícia desse achado teria se espalhado e a relíquia, por fim, acabou caindo na mão dos espartanos. Essa é uma possibilidade que foi cogitada por um autor, que é o George Huxley. Só que tem um detalhe, você pode estar se perguntando aí, por que os espartanos teriam crescido o olho
num monte de ossos velhos, né? De onde viria esse interesse dos espartanos de sair pilhando ossos por aí? É que nesse período, né, do 7º ao 5º século a.C., os gregos estavam vivendo o que uma historiadora chamou de a corrida do osso, né, fazendo um trocadilho com a corrida do ouro dos Estados Unidos. Nesse contexto, as cidades-estado da Grécia Antiga viviam revirando a terra em busca de relíquias de heróis que, além de terem supostamente poderes mágico-religiosos, também tinham um enorme poder simbólico, político. Como escreveu a Adrienne Mayor, ossos extraordinários eram um vínculo material vital com o passado glorioso. Encontrar os restos de um suposto antepassado heróico podia render muito prestígio e até riquezas materiais mesmo para quem conseguisse essa proeza. A gente sabe, por exemplo, de um general ateniense chamado Cimon, que atacou e dominou a ilha onde o herói Teseu teria sido morto séculos atrás. E a primeira ordem que ele teria dado depois de dominar a ilha foi para encontrarem os ossos do herói. E não demorou muito, né, depois de algumas escavações, para surgirem notícias de que ossos gigantescos tinham sido encontrados próximos a uma ponteira de lança e a uma espada antiga. E o Cimon, então, correu com esses ossos para a cidade de Atenas, ou melhor, navegou, né, já que ele estava numa ilha, ele navegou com esses ossos para a cidade de Atenas, e lá ele foi recebido com toda a pompa, né, e todo o luxo imaginável. Outro fato interessante é que um autor grego do 2º século depois de Cristo, que é o viajante Pausanias, registra mais de 24 revelações feitas pelo oráculo de Delfos que tratavam especificamente de pistas para encontrar ossos de heróis. E foram tantas realmente as sepulturas feitas a partir desses ossos, né, desses grandes homens do passado, literalmente grandes, que a gente encontra algumas sepulturas, até, na verdade, mais de uma sepultura atribuída a um só herói, né? Quer dizer, você tem alguns heróis que têm a sua sepultura em vários lugares ao mesmo tempo. Um exemplo disso, que o próprio Pausanias dá, é que ele fala que viajou para uma região ali na cidade de Argos, que diziam conter os ossos de Tântalo, que é o pai de Pélope, né, o Pélope lá da escápula. Só que os ossos de Tântalo, lá na cidade de Argos, ficavam numa urna que parecia pequena demais, na opinião do Pausanias. E ele tinha visto também nas suas viagens uma tumba na cidade de Cípilo, na Ásia Menor, que diziam também conter os ossos de Tântalo, e essa sim era realmente enorme. Então o Pausanias dizia acreditar muito mais na possibilidade do gigante estar nessa tumba, né, na Ásia Menor, do que no tal vaso de Argos. Bom, e da mesma forma que a mineração de ouro nos Estados Unidos continua até hoje, né, muito tempo depois da corrida do ouro do século XIX, os antigos também continuaram encontrando ossos de gigante muito depois da corrida do osso, né, do século VII ao século V. Nos tempos do Império Romano mesmo, né, já depois de Cristo, a gente encontra relatos de que o imperador Adriano teria viajado até as ruínas de Troia para prestar homenagens aos ossos de um herói dos tempos antigos que tinham sido recentemente expostos graças a um processo de erosão marinha. Né, a água do mar foi comendo, por assim dizer, né, a terra até revelar ali uma ossada. E essa ossada, de proporções impressionantes, foi atribuída ao herói Ajax, e segundo esses relatos, né, dos pés à cabeça, a ossada teria cerca de 4,5 metros de altura. Inclusive, né, só a patela, né, o osso da frente do joelho, teria, abre aspas, o tamanho de um disco usado pelos meninos na prática do pentátulo. O disco usado por um adulto no pentátulo tinha entre 16 a 23 centímetros de diâmetro. Né? A gente tem vários desses discos encontrados pela arqueologia, mas, infelizmente, nenhuma fonte antiga diz qual era exatamente o tamanho de um disco usado por meninos no pentátulo, mas certamente era algo muito maior do que 4 centímetros de diâmetro, que é o diâmetro da patela de uma pessoa comum. Talvez fosse algo mais próximo, por exemplo, de 12 centímetros, né? Seria menor do que o disco do adulto, mas não tão pequeno assim. E 12 centímetros, só para dar uma referência, é o diâmetro da patela de mastodontes e rinocerontes, que, adivinhe só, a gente encontra até hoje nas camadas miocênicas da região onde os supostos ossos de Ajax foram visitados pelo imperador Adriano.
Bom, então até agora a gente já viu que realmente havia uma obsessão dos gregos em relação a ossadas de heróis. A gente já viu também que a expectativa era de que os ossos dessas pessoas do passado fossem muito maiores do que o normal, mas ainda falta falar de um detalhe que é sobre a forma desses ossos, né? Porque afinal de contas o tamanho do esqueleto de alguns animais pré-históricos poderiam até ser compatíveis ali com as expectativas em relação ao esqueleto de um gigante. Mas e a forma desse esqueleto? Um mamute, por exemplo, é um quadrúpede, né? E certamente ninguém imaginava que Teseu ou Ajax eram quadrúpedes. Então, como que fica essa questão da forma do esqueleto? Então, o que acontece é o seguinte, é que os ossos de animais antigos raramente são encontrados na natureza da forma que eles aparecem nos museus, né? Raramente, para não dizer nunca. O mais comum, na verdade, é que seja encontrado um ou outro osso, às vezes ossos de diferentes organismos misturados, inclusive, e tudo isso já fragmentado, deslocado e desgastado pelo tempo, né, pelos processos biológicos e geológicos aos quais eles foram submetidos. E claro, né, dependendo da forma como esses ossos são desenterrados, eles podem ser ainda mais danificados e descontextualizados. Então, de fato, né, o esqueleto completinho e corretamente montado de um mastodonte pode não ter nada a ver com a expectativa que se tem do que seria o esqueleto de um herói, né, de um gigante humanoide. Mas um fêmur, uma patela ou uma escápula isolada poderia sim facilmente ser tomado como o osso de um gigante. E, repito, né, a questão da montagem é fundamental, porque mesmo em casos em que vários ossos, né, praticamente um esqueleto completo, fossem encontrados, a organização desses ossos poderia ser feita de forma a confirmar a semelhança com um gigante. Nessa imagem, por exemplo, que está aparecendo na tela, tem aí uma ossada de mamute montada corretamente e nessa outra imagem, uma ossada do mesmo mamute montada como se fosse um gigante bípede, né? E se você acha que seria absurdo alguém montar essa ossada dessa forma, saiba que a gente tem exemplos muito, mas muito mais recentes de pessoas fazendo exatamente isso. Em 1843, pouco menos de 200 anos atrás, alguns camponeses num vilarejo da Moldávia, né, não muito longe ali da Grécia, estavam arando a terra quando começaram a encontrar vários ossos enormes. Imediatamente eles pararam os trabalhos, desenterraram as peças e deram início à montagem daquele quebra-cabeças ósseo, né, por assim dizer. Só que esse quebra-cabeças, naturalmente, não veio com caixa, né? Você não tem imagem da caixa, não tem uma imagem de referência. Então o que os camponeses fizeram foi fazer o melhor que eles podiam fazer, que era montar a coisa como eles achavam que deveria ser. E o resultado disso foi que eles montaram um esqueleto gigante bípede, que eles entenderam como sendo os ossos de algum santo muito antigo, em torno do qual eles cantaram, dançaram e fizeram orações. Só que não demorou muito e a notícia desse achado chegou até as autoridades locais. Primeiro apareceu o governador militar da região, que discordou da conclusão dos camponeses sobre quem tinha sido aquela pessoa e atribuiu a ossada, na verdade, a um soldado romano gigante. E depois disso, depois desse governador, chegaram as autoridades religiosas que decidiram confiscar os ossos, enterrar tudo novamente e lançar sementes ali, semear por cima do suposto gigante para que aquilo nunca mais fosse encontrado. Mas o detalhe é que uma senhorinha, antes disso acontecer, tinha conseguido esconder a mandíbula da criatura e mais tarde ela mostrou essa mandíbula para uma equipe de paleontólogos. E o resultado foi que os paleontólogos rapidamente identificaram a mandíbula do gigante como sendo, na verdade, uma mandíbula de rinoceronte. E tem outro caso interessante recente também, que é que em 1903, uma paleontóloga chamada Dorothea Bates resolveu apostar mais concretamente nessa possível relação entre relatos antigos de gigantes e indícios de registros paleontológicos, e o que ela fez foi o seguinte: ela identificou os lugares que apareciam mais nos textos greco-romanos, nos textos clássicos, falando sobre gigantes, e decidiu ir até esses lugares para fazer as suas escavações. E a primeira parada que ela fez foi numa região de Creta, onde não demorou muito, e ela encontrou mais de 7 espécies de mamíferos extintos, incluindo elefantes do Pleistoceno. E depois disso, várias outras descobertas foram feitas seguindo esse método, incluindo a descoberta de um habitat de mastodontes e dinotérios, que são parentes próximos dos elefantes atuais, só que muito maiores, que foram encontrados em Palene. E Palene, talvez você já tenha ouvido falar,
é uma subpenínsula que muitos autores antigos consideravam como sendo o berço dos gigantes e o local de uma das maiores batalhas da chamada Gigantomaquia, que é a guerra na qual os deuses olímpicos mataram praticamente todos os gigantes. E considerando que essa é uma região de terremotos frequentes, que podem expor camadas mais profundas da Terra e, consequentemente, podem expor os ossos presentes nessas camadas e deixá-los visíveis para qualquer um que esteja ali na região, é bem provável que esses ossos de grandes mamíferos tenham estimulado lá no início a criação dos mitos sobre gigantes nessa região. Ou seja, é possível que esses ossos tenham estimulado a criação de geomitos. E com essa palavra, geomitos, a gente já pode puxar a nossa conclusão. Geomitologia se refere a todo caso em que a origem de mitos e lendas pode ser demonstrada como contendo referências a fenômenos e aspectos geológicos, dados geológicos curiosos como rochas parecidas com pessoas ou animais, fósseis de animais desconhecidos, fenômenos impressionantes como terremotos e erupções vulcânicas, tudo isso que é ao mesmo tempo impressionante, mas muito difícil de compreender, isso acaba estimulando tentativas de explicações, e muitas dessas explicações tomam a forma de mitos. E falando em terremotos, só um parênteses aqui, muitos autores gregos atribuíam também os terremotos aos movimentos dos gigantes e dos titãs que os deuses tinham aprisionado debaixo da terra. Mas, fechando parênteses, e voltando aqui à conclusão do vídeo, nesse vídeo eu foquei na documentação grega antiga, mas a gente encontra muitas coisas parecidas também em outros textos e em outras culturas. O judeu Flávio Joséfo, por exemplo, no 1º século depois de Cristo, fala de uma raça extinta de gigantes cujos ossos eram exibidos publicamente até os dias em que ele viveu. Na Bíblia também há uma referência a uma cama de um gigante chamado Og, que teria 4 metros de comprimento por 2 metros de largura, que pode ser uma referência a monumentos megalíticos chamados dolmens, que claro, não são camas, mas o ponto é justamente esse, que essas histórias antigas muitas vezes surgem para tentar explicar algo que ninguém mais, na verdade, sabe qual é a explicação. E aqui, nesse caso, no caso do Og, a gente já está falando de explicações não exatamente a partir de dados geológicos, mas sim de dados arquitetônicos, relacionados a essas megaestruturas. A história da Torre de Babel também poderia ser outro exemplo, provavelmente uma referência a alguma antiga ruína de Zigurate, mas enfim, como esse vídeo é sobre gigantes e geomitos, a gente vai parar por aqui, por enquanto tá bom. Depois a gente pode ir para esses outros assuntos, se vocês tiverem interesse. Como sempre, eu vou deixar as referências na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!